Hoje eu vou falar de um assunto que já tem algumas pessoas me perguntando sobre. E esse assunto também acaba envolvendo outras questões que eu abordo aqui no canal. Qual a minha visão sobre Deus? Eu acredito em Deus, o que eu acredito ser Deus? Bom, primeiramente eu quero deixar claro que eu não me considero uma pessoa com religião. Eu tenho cargo de santo, como muita gente já deve saber. Eu tenho dons mediúnicos, sim, mas eu não me considero religiosa. Eu não me considero nem da Umbanda, nem do Candomblé, nem do kardecismo. E eu me considero uma pessoa espiritualista. Por quê? Porque eu acho que a religião ela separa pessoas. Ela acaba deixando a pessoa limitada. Eu me considero espiritualista. Óbvio, eu tenho as minhas coisas na Umbanda, mas eu sou uma pessoa sem religião. Eu espero que isso fique claro. Bom, minha visão sobre Deus. Eu acredito em Deus, sim. A minha concepção de Deus não é o Deus judaico-cristão. Isso, dentre outras coisas, significa que eu não acredito em Jesus Cristo. Se é isso que quem me perguntou queria saber, eu não acredito. A minha visão sobre Deus, ela é totalmente diferente do que é ensinado a gente quando a gente é criança. Aqui no Brasil, a gente está num país cristão, então até mesmo quem não é efetivamente cristão, digamos, quem não é católico ou evangélico, mesmo se for espírita, kardecista, ou se for de Umbanda ou de Candomblé, acaba sendo cristão, porque o país é cristão. Então eu tive essa educação cristã, sim. Fui catequizada contra a minha vontade. Eu tinha 7 anos quando a minha mãe começou a ler pra mim. Ela sempre teve hábito de ler antes de eu dormir. Quando eu fiz uns 7 anos, ela pegou uma Bíblia, algo simplificado para crianças e para adolescentes, uma Bíblia infanto-juvenil, para público infanto-juvenil, digamos assim. E ela começou a ler essa Bíblia para mim. Eu me lembro que ainda no paraíso eu comecei a ter uma série de perguntas que ficaram sem respostas. E a minha mãe, muito paciente, óbvio, foi fazendo o que ela poderia fazer. Até que eu cheguei num momento dessa leitura que ela fazia pra mim todas as noites, que eu decidi que tinha uma coisa errada ali. Aquilo não batia. Mas mesmo assim, infelizmente, a minha mãe decidiu me matricular no catecismo já no ano seguinte. Eu tinha 8 anos quando entrei pro catecismo e fiz a catequese, fiz a primeira comunhão com 10. E todos os fins de semana eu discutia com a minha mãe antes de eu ir pra missa e pras aulas. Porque aquilo pra mim era totalmente desnecessário. Nunca entrou na minha cabeça essa visão judaico-cristã de Deus. Nunca entrou na minha cabeça Jesus Cristo como Salvador do que quer que seja. Eu era criança, gente. E eu fiz um acordo com a minha mãe. Eu falei pra ela, olha só, eu faço a primeira comunhão como você quer, mas você tem que me prometer que você nunca mais vai me obrigar a entrar na igreja e eu nunca mais vou pôr os meus pés na igreja, porque eu não acredito em nada daquilo. E assim eu fiz. Eu cumpri o acordo com ela e nunca mais eu entrei na igreja. A minha volta com o cristianismo, sim, eu acho muito errado. Ela pegou mais ênfase quando eu tava no início da adolescência, nas aulas de história, e começou a ser explicada toda a história da igreja, tudo que a igreja já fez ao longo dos tempos. E aquilo pra mim foi, assim, a confirmação de que eu estava super certa na minha decisão de não ser cristã. E já na adolescência, nessa época, eu tinha uns 12, 13 anos, eu aceitei a ideia definitiva de que Cristo não existia
E que a minha visão de Deus, eu já comecei a trocar ali. Eu já comecei a ver que Deus não necessariamente devia estar dentro de uma igreja ou dentro de alguma religião. E eu já comecei a casar as coisas do modo que eu penso hoje ali naquela época. Eu acredito que qualquer pessoa que estude história de verdade, não tem como você acreditar em tudo aquilo. Com 13 anos que a minha mediunidade ela aflorou de fato, ela abriu de fato. O meu pai, ele não é kardecista, mas ele acredita muito na ideologia kardecista. Ele gosta muito. E ele me encheu de livros kardecistas. Então, toda a base kardecista eu estudei, eu tinha 13 anos, 14. E a cada livro que eu lia, porque o kardecismo, para quem não sabe, o kardecismo é cristão. Né? É cristão sim, não vem com esse negócio de falar que não é sobre religião, porque tá? Tá baseado no Novo Testamento, é cristão, me poupe. E eu comecei a ler toda aquela coisa kardecista, eu achei aquilo ali um absurdo, eu achei um troço sem pé nem cabeça, e eu decidi que a minha visão de Deus não cabia também no espiritismo, e que eu não poderia ser espírita, não tinha como, porque eu vou explicar mais à frente as razões, mas pra mim não tinha lógica. Então a ideia que eu sustento de Deus desde então, da minha adolescência pra cá, é a seguinte: Deus, ele é uma energia, é tudo que existe e não tem como a gente explicar. Deus é a força que impulsiona a vida, é a força que impulsiona a morte. Deus está por trás de tudo. Deus é bem e é mal. Deus não colocou filho nenhum no mundo. Essa história de Jesus Cristo nada mais é do que uma história que já foi repetida em outras ocasiões, né? Na minha concepção, a igreja, ela foi uma instituição criada para manipular as pessoas, né? Para conter a fúria da grande massa, para servir às necessidades da minoria, né? Dos mais ricos e dos mais influentes. E eu acho que é exatamente isso que a igreja vem fazendo até hoje. Especialmente no que diz respeito a conter grandes massas. Por quê? Quantas coisas as pessoas deixam de fazer porque elas temem a Deus? A essa visão de Deus judaico-cristã. Quantas coisas. Então, se as pessoas não tivessem medo do que vai acontecer depois da morte, se as pessoas não tivessem medo do peso da mão de Deus, sabe-se lá o que aconteceria, né? As pessoas sairiam por aí matando, roubando, estuprando, elas já fazem. Muita gente já faz isso, mas o número de gente que se contém por causa desse medo é imenso. Então, imagina, né, como seria o papel social, digamos assim, da igreja. Eu acho que é até interessante, porque o que seria de nós se todas essas pessoas elas entendessem, elas aceitassem a ideia de que Deus não existe, de que não interessa o que você vai fazer, ninguém vai te cobrar. Já pensou o que aconteceria? Então a igreja, nesse aspecto, realmente a igreja ela vem salvando aí as pessoas de bem, né? De tudo de ruim que há no ser humano. Segundo a Bíblia, a gente é criado segundo a imagem e semelhança de Deus, né? E, gente, o ser humano, ele é extremamente ruim. Nós somos pessoas ruins. Eu lembro que tem uma frase do Maquiavel que ele fala que o ser humano é essencialmente ruim, é essencialmente má. E tem gente que não gosta dessa frase, mas, gente, é muito verdade isso. Nós somos ruins, sim, sabe? Nós melhoramos muito, mas ainda falta muito pra gente poder ser considerado alguma coisa divino, pra gente poder chegar perto de uma coisa que seja muito boa. Nós passamos toda a nossa vida nos policiando, pra gente não fazer coisa que não deve, pra gente não matar o outro, pra gente não roubar,
para não estuprar, para não fazer um monte de coisa abominável. E isso não acontece porque a gente se controla. O que será que aconteceria se as pessoas não tivessem uma ordem? Se as pessoas não tivessem medo do que pode acontecer com elas se elas fossem ruins? Então, recentemente até saiu no Facebook sobre uma artista, acho que é artista plástica, que ela se colocou como uma obra de arte, definindo que qualquer pessoa poderia fazer o que quisesse com ela enquanto ela fosse uma obra de arte. E pintaram os canecos com a mulher. Corrobora muito essa frase que eu falei do Maquiavel. A gente tem um instinto ruim, muitas das vezes a gente não sabe que tem esse instinto porque a gente não teve também a oportunidade de lidar com ele. Então, isso não pode ser de Deus, isso não pode ser de um Deus perfeito. Se Deus ele é onipotente, se ele tem todo o poder do mundo, se ele o mundo foi ele que criou, por que existe tanta coisa ruim? Porque o ser humano é ruim. Tá, mas quem fez o ser humano? Foi Deus. Então por que Deus fez o ser humano ruim? Então tudo leva ao fato de que a culpa seria dele. Além disso, você já parou para analisar a natureza? Gente, a natureza não tem nada de boazinha. Eu era adolescente na época que eu parei para pensar nisso. Para mim isso foi também um ponto chave e me ajudou muito a criar a minha definição de Deus. Gente, a natureza ela é cruel. Se Deus fosse tudo de bom que a igreja prega, ele não faria uma vida tão cruel para os animais, porque nós, tudo bem, nós somos imperfeitos, embora tenha sido ele mesmo que fez a gente assim, mas os animais são criaturas inocentes. Então por que um coelhinho fofinho, tão lindinho, que não faz porra nenhuma pra ninguém, ele tá comendo o matinho dele ali muito bem, vem a raposa, acaba com a vida dele e ele deixa os filhotinhos lá no ninho, sozinhos, morrendo até, sei lá, definhando aos poucos. Ou então até chegar outro predador e comer os filhotes também. E quando você vê a natureza agindo, quando você vê o mundo animal, a dificuldade que será que foi um Deus que é só amor que criou isso? Isso sem falar na nossa alimentação, né? Se Deus fosse perfeito, se Deus fosse só o bem, ele não criaria um mundo onde os animais precisassem matar uns aos outros para sobreviver. Ele não criaria o ser humano sendo que a gente precisa matar animais para sobreviver. Não venha com esse papo de que a gente pode comer só mato, porque nem toda pessoa é assim. Se você é assim, legal, parabéns, bom para você. Mas não é fácil para todo mundo parar de comer carne. Não é vício, não é hábito. Existem pessoas que têm necessidade de comer carne. E aí? Por que não criar um sistema onde as pessoas tivessem outras coisas para comer, que não fossem outras pessoas, ou outros animais, ou outros seres vivos? Ele é onipotente, não é? Ele poderia muito bem ter feito esse esquema. Essa energia que eu falei no princípio do vídeo, pra mim, de verdade, ela é algo misterioso. Se eu for resumir aqui pra vocês, eu não sei o que é Deus. Eu sei que existe alguma coisa. Existe um mistério na vida muito grande. Existe um mistério entre o céu e a terra muito grande. E essa certeza de que existe esse mistério eu realmente só tenho porque eu sou médium. Se eu não fosse médium, realmente acredito que eu seria uma pessoa cética. Mas a mediunidade, ela me mostrou que tem muita coisa ainda por trás do que a gente vê aqui, sabe? Tem muita coisa na vida, depois da vida, que nenhum de nós que está aqui na Terra vai conseguir explicar. E eu não acredito em definição alguma de quem quer que seja que passou por aqui sobre a vida, sobre a morte e sobre Deus.
Não acredito. Então é por essa razão que eu não consigo me enquadrar em nenhuma religião e nem quero, nem há necessidade disso também. Mas é por isso que eu também recuso não só a igreja. Muita gente deve achar que eu persigo igreja, que eu sou chata com o negócio de anticristo, e não tem nada a ver. Eu não gosto da igreja do mesmo modo que eu não gosto do kardecismo, do mesmo modo que eu tenho as minhas discordâncias sobre o candomblé, do mesmo modo que eu tenho coisas que eu não concordo com a Umbanda, e por aí vai. Eu não gosto de religião e eu não tenho religião porque eu não gosto dessa história das pessoas dizerem o que eu devo fazer. Entende? Eu acho que as pessoas não devem seguir cabeça de ninguém. Religião é uma coisa criada por homens. Então, por que diabos eu vou seguir? Quem são essas pessoas para dizerem o que eu devo ou não devo fazer? Eu acho que, inclusive, muito das ações de Deus depende de nós. E, paralelo a essa minha visão sobre Deus, eu acredito que Deus está dentro de cada um de nós. E é por isso também que eu não acredito que Ele seja só o bem. Porque eu acredito que existe uma parte dele, digamos assim, que está dentro da gente, que tem tudo que a gente tem, inclusive a maldade, inclusive o mal. Sobre Jesus, gente, Jesus, talvez eu faça outro vídeo falando a minha visão sobre Jesus em específico, mas Jesus foi um mito, espelhado até em outras crenças mais antigas. Talvez tenha existido sim um homem por trás do mito Jesus Cristo, que essa pessoa, no caso, serviu de base para dar vida a esse personagem Jesus. E essa pessoa pode ser que tenha sido uma pessoa muito evoluída para a época dela, sim, mas alguém muito distante do que a Bíblia escreve, do que as igrejas pregam até hoje. E não tem nada ali de filho de Deus, e não tem nada ali de que você deve seguir obrigatoriamente aquilo que foi ensinado por ele, porque ele não é Deus, entende? Pra mim, ele não é nada. A nossa educação, de um modo geral, ela é fundamentada no cristianismo. E existem muitas ideias que são tolas, tão incorretas, e eu vejo tanta gente hoje em dia sofrendo por causa disso. Porra, que não tem como alguém que pense de verdade, que estude de verdade aquilo, acreditar. Eu acho que o cristianismo, a igreja, esse Deus cristão que existe, que as pessoas cultuam, eu acho que é uma máquina de controlar pessoas. Só isso. Muito do que nós temos de ruim, não só do que aconteceu na história, no passado, mas do que acontece hoje, tem fundamento na igreja, tem fundamento na Bíblia. Então os preconceitos que a gente vê aí, como o racismo, por exemplo, a homofobia, o preconceito com outras religiões, até mesmo os transtornos como a depressão, o transtorno de ansiedade e dentre outros, tem fundamento ali. A minha mediunidade me provou coisas que o kardecismo não aborda, ou que aborda de forma incorreta. Então não interessa se você foi bonzinho ou qual caralho que fosse. O seu destino depois da sua morte não tem nada a ver com o que você fez aqui. Não é exclusivo o que você fez, se você foi bom, se você foi mal. Por quê? Porque eu já vi pessoas, eu tô falando de gente que teve contato comigo, gente que é importante pra mim, que morreu de causas naturais e levou aí 3 anos, 4, pra conseguir se recompor depois da morte. A pessoa ficou desorientada, continuou doente e, além de tudo, a cabeça super ruim. Por quê? Porque Deus castigou? Porque alguém foi lá e bateu, prendeu a pessoa em algum lugar? Não. Porque a pessoa tinha culpa. Esse sentimento de culpa, esse complexo de culpa que muitas pessoas têm e que é raiz de diversos problemas, aqui e depois da morte, isso é fundamentado em muita crença cristã. Do mesmo modo, qual é a razão que as pessoas têm tanta dificuldade em enriquecer?
por exemplo, ou até mesmo às vezes em perder um peso, qualquer coisa, gente. Se vocês estudam a psicologia, se você vai ali ouvir a pessoa, tentar saber de verdade, desvendar o que está por trás daquelas ações dela, você vai ver que muita culpa que tem ali, culpa criada pela igreja. Por outro lado, sempre foi passado, a igreja sustenta essa ideia de que o suicida, por exemplo, é uma criatura perdida que vai para o inferno, né? E que o kardecismo tenta dar uma... Kardecismo assim, né? Ele tenta dar uma melhorada nas coisas cristãs para ser mais aceito. Mas diz que os suicidas vão pro vale dos suicidas, vão pro umbral, sei lá o que, ou ficam desorientados e sofrem muito, e vão vir na próxima encarnação pior do que vieram, porque tem que pagar. Tudo fundamentado em crença cristã, que a mediunidade me provou que não tem o menor fundamento. O que nós somos, para onde nós vamos, independe muito de Deus, gente, e depende muito de nós. Então, é o que você acha que você merece, é a quantidade de autoestima que você tem, é a quantidade de autoconfiança que você tem, é o que você faz por você, até onde você é capaz de ir. Isso conta. Não o poder de Deus. O poder de Deus existe, mas infelizmente eu sinto que ele não está aqui a todo momento. Ele não mexe a vida das pessoas como as pessoas gostariam que fosse. Ele não guarda como a gente gostaria que guardasse. Sabe, nós somos muito mais soltos, digamos, muito mais independentes dele do que nós até gostaríamos de ser. Eu gostaria muito que acreditar que tivesse um Deus que estivesse me guardando, sabe, que ele fosse me responder à altura do que eu fosse. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu vou ter o bem somente, mas não é assim que funciona. Eu acho que muita gente também não acredita nisso, porque não é brincadeira não, você acreditar que você tá sozinho nesse mundo de cão que nós temos, você acreditar que não há ninguém para te amparar a todo momento, e você saber que é cada um por si e Deus por todos, literalmente, mas é cada um por si porque nós somos independentes de Deus, é meio assustador. E a gente precisa estar muito bem para lidar com isso, sabe? A gente precisa ter muita calma, ter muito estudo, ter muita paciência com a vida, para não deixar de acreditar no bem, para não deixar de ser feliz. Eu acredito que o Deus que ele fez as pessoas e soltou aqui nesse mundo horroroso, ele existe e dá uma resposta quando a gente precisa, sim. Eu acredito. Só que a gente tem que ir atrás disso. E a gente tem que ter essa consciência de que nós somos nossos próprios deuses. Acima de tudo, Deus está dentro de cada um de nós. E que a forma mais fácil, mais rápida da gente entrar em contato com Ele é sendo nós mesmos. Então, à medida que você é você, que você assume quem você é, o que você quer, e que você se trata bem, e que você faz o melhor por você e pelos outros, eu acho que Deus se manifesta aí. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco a dúvida de vocês. É isso aí, galera. Até a próxima. Um beijo.